Um homem todo ensanguentado chega cambaleando até a cela. Ele entrega a joia em suas mãos para a garota aprisionada. É a relíquia sagrada do templo que pode voltar no tempo. Tente você. Não consigo ativá-la. Antes mesmo de terminar a frase, o homem desabou no chão. Ele usou sua última gota de força para se despedir da garota. Me desculpe. Eu não consegui cumprir nossa promessa. Sua mão caiu sem vida, levando com ela a última esperança da garota. Zahid, por favor, não me deixe. A garota estava desolada. A última pessoa neste mundo, que era tão preciosa para ela, também teve sua vida tirada pelo templo. A garota já teve 3 nomes. Antes dos 5 anos, no orfanato, seu nome era Rose. Depois que seu poder sagrado despertou, ela foi enviada para o templo. Seu nome mudou para Rose Trian. Trian era o nome dado àqueles com poder mágico insignificante. O sobrenome dos filhos bastardos. Havia inúmeras crianças como ela, até que, aos 11 anos, um homem chamado Julian Notch a encontrou. O homem dizia ser o irmão mais velho de Rose por parte de mãe. A mãe deles era filha do Conde Notch. Ele veio para levá-la de volta para a mansão do Conde Notch. Me desculpe por te encontrar tão tarde. Eu também só soube da sua existência agora. A partir de hoje, você é Rosinante. O irmão que apareceu de repente deixou Rose atordoada. A família do Conde Notch é a mais rica do império e sempre se opôs ao templo, mas naquela época, Rose não se importava com nada disso. Ela só se importava com uma coisa: finalmente tinha uma família. Julian abraçou Rose e prometeu solenemente: minha querida irmã, você só precisa crescer sem preocupações. Eu nunca vou deixar que você seja como eu e sofra qualquer tipo de dano. E assim, Rose seguiu seu irmão de volta para a mansão do conde, passando a viver uma vida de luxo e riqueza. Mais tarde, ela descobriu que seu irmão Julian era uma pessoa incrível. Diziam que, exceto por sacerdotes e magos, ele era reconhecido como o mais forte entre os humanos comuns. Ele também era o herdeiro da família Notch. Como a irmã mais amada por seu irmão, Rose desfrutou de uma felicidade que nunca havia conhecido. No entanto, essa felicidade não durou muito. Pouco mais de 1 ano depois que ela voltou para a casa do conde, Julian sofreu um acidente repentino. Sua personalidade não só mudou drasticamente, como ele também esqueceu que tinha uma irmã. Ele desprezava Rose de todas as formas. Essa garota é minha irmã, e piada. Isso fez Rose perceber claramente que entre ele e seu irmão mais forte havia um abismo intransponível. Com a desilusão de Julian, toda a família mergulhou no caos. Para não se tornar mais um fardo, o inseguro Rose deixou a mansão do conde e voltou para o templo, e por causa dessa decisão, ele se arrependeria pelo resto da vida. Porque a família Notch sempre foi inimiga do templo. Assim que Rose voltou, foi trancado no laboratório, tornando-se uma cobaia. Por 10 anos, ele sofreu torturas terríveis. Durante esse tempo, Julian morreu. A família Notch também ruiu. Tudo isso foi obra do templo. E Rose, aprisionado, não pôde fazer nada. Até que um dia, Zahid, que se infiltrou no templo, encontrou Rose, aprisionado. A partir de então, Zahid o visitava com frequência, e eles se tornaram grandes amigos. Na vida sombria de Rose, aquela era a única luz, mas agora, até Zahid estava morto. Rose olhava para a pedra preciosa. Esta relíquia sagrada pode mesmo fazer o tempo voltar. Mas com o meu poder sagrado tão fraco, será que vai dar certo? Lembrando de seu irmão e de Zahid, mortos pelo templo, o anseio de Rose atingiu seu auge. Por favor, faça o tempo voltar. Se ele tivesse mais uma chance, ele mudaria tudo isso, protegeria a todos e destruiria o templo por completo. De repente, a joia explodiu em uma luz ofuscante. A luz da vitória veio de todos os lados, se concentrando na joia. Conforme o círculo mágico se abria, Rose perdeu a consciência. Sua alma parecia ser puxada por alguma força, atravessando o ponto de encontro entre o passado e o futuro. Em um castelo luxuoso, Rose olhava atônito para seu reflexo infantil no espelho. Ele realmente tinha voltado no tempo. Olhando para o quarto e a decoração familiares, Rose tinha certeza de que estava na vila da mansão do conde. E a data no jornal era de exatamente 10 anos atrás.
o dia em que seu irmão perdeu a memória, o mesmo dia em que ele deixou a mansão do conde. Rossi mal podia acreditar que tinha conseguido, já que ele voltou 10 anos no passado. A coisa mais importante agora é salvar seu irmão Julian, porque depois de perder a memória, ele não só esqueceu sua família, como também esqueceu os talentos e habilidades que possuía. Ele se tornou um demônio encrenqueiro que não entendia nada. Seus parentes não só dividiram toda a sua fortuna, como ele também acabou assassinado por um sicário do templo. O queridinho dos céus de outrora teve um fim tão trágico. É tão lamentável. Agora que meu irmão ainda está vivo, Rose está determinada a protegê-lo. O próximo objetivo é encontrar Zahid. Foi ele quem arriscou a vida para me salvar e me deu a chance de renascer. Desta vez, preciso retribuir esse favor. Zahid é da casa do Caldelfinir. A situação dele deve estar bem difícil agora. O problema é que ele ainda não me conhece. Será que serei rejeitada? O último objetivo de Rose é proteger o condado de Note e me vingar do templo. O templo me destruiu e matou todos que eram importantes para mim. Desta vez, não posso permitir que vençam de novo, mas para lutar contra o templo, preciso impedir a queda da família Note. Da outra vez, pouco depois que Julia morreu, meu avô, o conde de Note, também faleceu. A família foi tomada por parentes incompetentes. No fim, sem poder para enfrentar o templo, caiu em desgraça. Por isso vou impedir que meus parentes tomem o controle. Nesse exato momento, a criada Hyde veio dar um recado. Ela disse a Rose: o jovem mestre Julian acordou, mas ele está com amnésia. Sua última lembrança é de 7 anos atrás. Ou seja, quando ele tinha 17 anos. Lembrei do que meu irmão disse uma vez, que na adolescência ele era especialmente rebelde, um moleque cabeça oca e de pavio curto. Ou seja, o meu irmão de agora não é aquele louco pela irmãzinha, e sim um demônio incontrolável e sem lei. É justo quando aqueles parentes estão prontos para dar o bote. Leve-me para ver meu irmão agora. Naquele momento, Julian estava completamente perdido. Ontem mesmo, ele era o filho único de um açougueiro do interior. Vivia todos os dias em meio às brigas de seu pai jogador e de sua mãe alcoólatra. Diziam que sua mãe era uma herdeira rica e que o pai dele era um servo de lá. Ele nasceu de um caso secreto dos dois, por isso fugiram para se esconder e viver aqui. Mais tarde, sua mãe o abandonou e fugiu de casa. Talvez por causa do seu histórico familiar, a adolescência de Julian foi extremamente rebelde e explosiva. Ele recebeu o apelido. Quem diria que ele acordaria um dia com 24 anos e que sua mãe era, na verdade, a filha do conde Not? O ajudante Shurba lhe contou que, desde que foi acolhido pelo conde aos 19 anos, herdou o sobrenome Not. Em 5 anos, Julian cresceu rapidamente, tornou-se o mais forte em todas as áreas, e foi até escolhido como herdeiro do conde. Mas recentemente, por causa de um ferimento, ele começou a apresentar sintomas de amnésia. Esta já é a 15ª vez que lhe informo a situação. Vendo seu amigo de infância falar com ele de maneira tão formal, Julian sentiu um desconforto enorme. Ele pediu para que agisse normalmente. Mas eu não sou mais seu velho amigo do bairro. Sou o ajudante que o senhor contratou. Se o senhor ainda não acredita, se importa se eu voltar a ter 17 anos por um instante e falar com o senhor abertamente, como antes? Era exatamente o que Julian esperava. Aquela situação era estranha demais para ele. Então não vou pegar leve. Por que essa sua cabeça dura não acredita? Eu já repeti isso 15 vezes. Será que dá para você acreditar em mim, cara? Se não fosse por você estar todo machucado, eu juro que te enchia de porrada. Vê se para com essa palhaçada. Seu moleque filho de açougueiro era a mesma ladainha de sempre. O mesmo tom de sempre. Olhando para as feridas em seu corpo, Julian teve que aceitar que tudo aquilo era verdade. Uma criada anunciou a chegada da senhorita Rose. O ajudante entrou em pânico. Ele ainda não tinha contado a Julian sobre a senhorita Rose. Julian também ficou confuso. Quem era Rose? Eu já sei da situação. Quero ver meu irmão. A palavra irmão fez Julian travar. Desde quando eu tenho uma irmã, a memória dele estava parada há 7 anos no passado. Por isso,
Com essa irmã que ele reencontrou há apenas um ano, a reação de Julian foi extremamente fria. Que piada é essa? Essa garota é minha irmã. Na vida passada, Rose teve seu coração inseguro e sensível ferido, e por isso, deixou a mansão do conde, acabando aprisionada pelo templo, mas desta vez, Rose tomou a iniciativa de se apresentar a Julian. Eu sou Rosinotti, sua irmã, por parte de mãe. Irmão, quando você tinha 12 anos, mamãe fugiu de casa. Na verdade, foi porque ela foi embora com outro homem. E me teve. Ao ouvir isso, Julian ficou em choque. Afinal, que tipo de pessoa era a mãe deles? Ela era uma nobre e mesmo assim fugiu com homens 2 vezes seguidas. Ter um filho e simplesmente abandoná-lo? Isso é um completo absurdo. Qual foi o idiota sem cérebro que te contou essas coisas? Como puderam deixar uma criança saber dessas coisas nojentas? Foi você mesmo quem me contou, irmão. Julian fica sem palavras. Então o idiota era eu mesmo. Mas foi você, irmão. Quem me trouxe de volta? Você me fez sentir o amor de uma família. Você disse que sempre iria me amar, cuidar de mim e ser responsável por mim. Você realmente não se lembra de nada disso. Diante da franqueza de Rossi, a mente de Liu Lian estava uma completa bagunça. Ele não pôde deixar de reclamar. Eu não consigo nem cuidar de mim mesmo agora. E ainda aparece do nada uma pirralha para eu tomar conta? Que droga! Vendo que a situação estava ruim, o ajudante, Shuba, rapidamente tapou a boca de Julian. Senhorita Rossi, não leve a mal. Esse cara não está em seu juízo perfeito agora. Ele está só falando besteira. Vendo a situação, Rossi gentilmente lembrou Shuba, se você tapar a boca do seu chefe desse jeito, com a personalidade do meu irmão, ele com certeza não vai deixar isso barato. É exatamente por isso que temos que fazer isso. Porque assim que ele recuperar a memória, com certeza vai me culpar. Quando eu xinguei nossa querida irmãzinha, por que você não arrebentou a minha boca? E depois ele passaria 1 mês sem comer nem beber, sofrendo o dia inteiro. Como eu pude dizer coisas tão rudes para a pequena Rose? Julian achou aquilo um completo absurdo. Como eu poderia ser esse tipo de pessoa? Vendo os 3 o encarando fixamente, a paciência de Julian finalmente se esgotou. O que vocês querem que eu faça, afinal? Acordar e de repente ser um nobre ou o mais forte de todos. Isso faz algum sentido? Eu não sei nada sobre a vida aqui. Não posso sentir um pouco de medo? Não me importa. Eu quero voltar pro açougue. Olhando para o irmão tendo um acesso de raiva na sua frente, Rose sentiu o coração apertar. O antigo Julian era forte e gentil. Ele era o seu porto seguro e o pilar da família, mas agora, ele parece uma criança perdida, que nem ao menos sabe quem é. Depois de se acalmar, Julian ficou um pouco sem graça. Quando estava prestes a dizer algo, Rose o interrompeu. Irmão, é verdade que agora você está de cabeça vazia e não sabe de nada. Você parece um caso completamente perdido. Mas a casa do Conde Not não vai deixar você assim. Não é um lugar onde se sobrevive facilmente. Ainda mais agora que o vovô não está aqui. As palavras de Rossi fizeram a expressão de Julian mudar. Vendo isso, Rossi pediu para a criada trazer o contrato que já havia preparado. Julian Not concorda em transferir todos os bens em seu nome. Para Rossi Not, Julian ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Rossi enfiou o selo na mão dele. Irmão, por favor, sele o contrato agora mesmo. Demorou um pouco para Julian perceber que havia algo errado. Sua pirralha, como você pode ser tão gananciosa? Olhe só essas roupas e joias caríssimas. Tão nova e já aprendeu a gastar rios de dinheiro, mas foi você que me deu tudo isso, irmão. Que ele teria coragem de gastar tanto com sua irmãzinha. Ele estava pensando em voltar para o interior e continuar com o açougue. Mas quem diria que teria que cuidar de uma irmã que apareceu do nada? Criar essa pirralha custa muito caro. Apenas com o negócio do açougue? Como eu poderia bancar tudo isso? Ei, pirralha, se eu decidir sair da mansão do conde e voltar para o interior, o que você vai fazer? Julian a encarou. Você estaria disposta a vir comigo? Rossi silenciou por um instante. Eu vou continuar na mansão do conde. Afinal, nesta vida, somente reerguendo a família, ela poderia salvar seu irmão. Mas Julian planejava em segredo que seria melhor se os 2 irmãos seguissem caminhos separados de novo. Nesse momento,
Rossi apressou Julian de novo, para que ele carimbasse o acordo de transferência. Você não ia voltar para o interior, então carimbe logo e passe toda a propriedade para mim. Afinal, se não fosse por mim, você nem saberia que tinha bens, não é? Vendo que Julian ainda hesitava, Rossi o provocou de propósito, o que foi se arrependeu. Então o moleque do açougue é do tipo que volta atrás com a palavra. Irmão, não esperava que você fosse esse tipo de pessoa. Diante das acusações de Rossi, Julian ficou furioso na mesma hora. Como eu poderia ser esse tipo de pessoa? Ele arrancou o contrato da mão dela e o carimbou na hora. Ele até mesmo infundiu sua magia, garantindo a validade legal do contrato. Rossi soltou um longo suspiro de alívio. Julian a encarou, desamparado. Já que você é minha irmã, não vou discutir com você. Daqui pra frente, economize seu dinheiro, não saia esbanjando tudo, entendeu? Ao mesmo tempo, ele sentiu um pouco de amargura. Ele ouviu dizer que antes de perder a memória, ele mimava demais essa irmãzinha, mas não imaginava que essa pirralha só se importava com dinheiro. Será que essa suposta relação de irmãos só existia porque eu continuava gastando dinheiro com ela? Nesse exato momento, um grupo de pessoas invadiu o lugar. Eles enfiaram vários documentos nas mãos de Julian, exigindo que ele cuidasse de tudo com urgência. Todos falavam ao mesmo tempo, pressionando ele. Estes são documentos muito urgentes. Por favor, carimbe logo. Julian olhava para os documentos sem entender nada. O que é tudo isso? Não entendo nada disso. Se não entende, é só carimbar primeiro, é só carimbar rapidinho e pronto. Você não vai me dizer que esqueceu como infundir mana e carimbar os documentos? Julian estava ficando com dor de cabeça com todo aquele barulho. O ajudante Chuba tentou intervir, mas foi empurrado para o lado. Foi então que ele notou Rossi ao lado, segurando o contrato. Chuba teve uma ideia na mesma hora. Pessoal, não percam mais tempo. O jovem mestre Julian acabou de transferir todos os seus bens para a senhorita Rossi. Todos se amontoaram para verificar o contrato de perto. Não acredito, é de verdade. Em seguida eles se viraram e saíram correndo. Por que não avisou antes? Que perda de tempo. Ele esqueceu de tudo, mas ainda se lembra de mimar a irmãzinha. Vendo os três que chegaram e partiram com tanta pressa. Agora, eles já devem ter ido atrás de seus novos mestres, não é? Julian não entendeu. São aqueles parentes de quem o irmão tirou a posição de herdeiro. Se o irmão tivesse assinado aqueles documentos agora há pouco, toda a sua fortuna agora seria deles. Julian e Chuba finalmente entenderam. Se não fosse por Rossi ter insistido para ele transferir os bens, sua fortuna teria sido completamente dividida por aqueles parentes. Esse garoto não fez isso por ganância. Ele estava, na verdade, protegendo essa fortuna. Mas, senhorita, aquelas pessoas com certeza virão atrás da senhora. Eles vão te perturbar de todas as formas, dia e noite. A senhora vai dar conta. Rossi estava cheio de confiança. É muito melhor do que eles perturbando meu irmão. Afinal, ele precisa de paz agora. Não se preocupe, eu não vou entregar o dinheiro. Julian não esperava que aquele garoto, mesmo sendo tão novo, pensasse em tudo por ele. Julian agradeceu a Rossi e ainda disse generosamente que, se ele quisesse, poderia ir embora dali junto com ele, voltar para o interior, mesmo que não seja uma vida de luxo. Pelo menos não teremos aqueles parentes mal intencionados vindo nos perturbar. Mas Rossi o aconselhou a não pensar em ir embora. O vovô te adora, irmão. Com ele aqui, este é o lugar mais seguro para você. Pensando naquele grupo com os documentos, forçando-o a carimbar tudo, Julian não concordou com Rossi. É porque estamos aqui que eles só ousam vir com papéis. Eles viriam com facas. Um suor frio escorreu por Julian. O ajudante Chuba perguntou a Rossi quais eram seus próximos passos. Afinal, a jovem senhorita Rossi parecia um alvo muito mais fácil. Aqueles parentes certamente não mediriam esforços, mas Rossi não parecia nem um pouco preocupada. Ela consolou Chuba, dizendo que se a conversa não resolvesse, eles usariam o poder dos ricos para lidar com a situação. De repente, Julian sentiu que Rossi não era tão frágil quanto parecia. Ela estava calma e serena. Tinha uma confiança muito além de sua idade. Rossi disse para Julian descansar bem. Antes de sair, ela insistiu que ele se lembrasse bem de uma coisa.
Não confie em nenhum parente daqui, mas não se preocupe muito. Eu vou te proteger, irmão. Julian sentiu uma mistura de emoções. Ela é só uma criança tão pequena, e ainda assim fala em me proteger. Eu e a Rose éramos tão próximos assim. Sim, o senhor mimava muito a senhorita. Chegou até a escondê-la em uma vila para cuidar dela com todo carinho. É por isso que Shulba também ficou muito surpreso com o comportamento da Rose, o discernimento da senhorita sobre a situação e sua habilidade de prever o futuro são surpreendentes. Ela não se parece nada com uma jovem mimada e ingênua. Pois é, nisso ela se parece comigo, não é? Diante do autoelogio descarado de Julian, Shulba não escondeu sua expressão de desprezo. Mas, ainda assim, explicou com paciência: Jovem mestre, o senhor é como uma fera de péssimo temperamento. Já a senhorita é um animalzinho gentil e adorável. Tirando o fato de que ambos têm cabelos prateados e olhos fechados, a impressão que vocês passam é totalmente diferente. Julian se lembrou de Rose e da expressão de tristeza que ela fez por um momento. Essa criança deve estar sofrendo muito. O irmão de quem ela sempre dependeu, de repente virou um inútil que não sabe de nada, e agora ela ainda tem que proteger o irmão, então vou passar todos os meus bens para ela. É um tipo de consolo psicológico, eu acho. Julian perguntou a Shulba qual era o valor aproximado de sua fortuna. Afinal, ele era o herdeiro do conde. Deveria ter umas 5.000 moedas de ouro, certo? Shulba, em seu caderno, escreveu um número aproximado. Julian ficou pasmo com apenas um olhar. 137 bilhões. Dentro da residência do Duque Daenir, duas criadas cochichavam sobre algo. Ouvi dizer que o jovem mestre Jarid cancelou o noivado de novo. Sim, já é a 4ª vez. Bastava ele obedecer aos arranjos dos anciãos da família. Com a saúde tão fraca e ainda assim tão teimoso, ele recusa todas as vezes. Jarid estava aninhado ao lado de um lobo branco. Ele lutava para suportar a dor em seu corpo. Mesmo estando extremamente fraco, ele ainda consolava o lobo preocupado. Está tudo bem. Eu com certeza vou aguentar. Eu jamais vou desistir. A garota era a irmã mais nova do herdeiro do conde, mas naquele momento era cruelmente intimidada por um garoto. Por que você ainda está empacada na mansão do conde e não vai embora? Some daqui com aquele seu irmão açougueiro. O nome do garoto era Roy, o único filho da casa do tio da família Rose. Originalmente, ele pensava que se tornaria o herdeiro da família, mas tudo mudou com o retorno de Julian, o irmão mais velho de Rose. Um belo sonho desfeito. Vendo que Rose não reagia, Loy ficou ainda mais atrevido. A família do Conde Not odeia o templo. Você nunca teve o direito de pisar nesta mansão. Acontece que o avô materno de Rose, Caliban Note, começou do nada com seu próprio esforço e se tornou o homem mais rico do império. Ele conseguiu o título de conde usando dinheiro e casamentos arranjados, porém, em um passado desconhecido, ele já foi um escravo do templo. Ele acumulou um ódio profundo pelo templo e fez da destruição do templo o objetivo de sua vida. E quando Julian trouxe Rose de volta para a mansão, que seu pai biológico era um sacerdote de baixo escalão, em seu corpo corre o sangue dos sacerdotes que seu avô tanto odeia, e por essa linhagem, Rose também herdou um pouco de poder divino. Julian acomodou Rose em uma ala separada da mansão, para que ele visse o mínimo possível seu avô e os outros parentes. Afinal, todos os parentes dali eram gananciosos e traiçoeiros. Quando Julian tinha acabado de voltar, ela também sofreu bastante. Naquela época, Julian jurou que protegeria Rose, que não deixaria aquelas pessoas o machucarem, mas agora, Julian está gravemente ferida e perdeu a memória. Rose, agora desprotegida, foi imediatamente cercada por seus parentes. Sua mãe fugiu da mansão do conde há muito tempo. O vovô também não te suporta, sua lacaia do templo. Arrume logo suas coisas e suma de volta para o templo. Se fosse em sua vida passada, a insegura Rose só podia apanhar e ser xingada em silêncio. Mas a Rose de agora jamais seria maltratada como antes. Loy foi ficando cada vez mais agressivo. Ele ergueu a mão bem alto, prestes a acertar o rosto de Rose. De repente, Rose gritou e se jogou no chão. Loy ficou sem entender nada. Como ela caiu assim do nada, no instante seguinte, um grupo de pessoas apareceu correndo.
Eram justamente as 3 pessoas que forçaram Julian a carimbar os papéis. Agora o alvo deles se voltou para Rose. Rose, desabada no chão, disse fracamente: Senhores, eu estou muito tonta agora. Vamos para o meu quarto para conversarmos. Afinal, tanto dinheiro para mim é realmente demais para eu aguentar. Loy percebeu na hora a palavra-chave: que dinheiro. Isso é? Ele notou os papéis que Rose deixou cair no chão. Ao pegar para ler, ele levou um susto tão grande que caiu sentado. 137 bilhões. Toda essa fortuna foi transferida para esse cara. Rose ficou muito satisfeita com a reação de Loy. Viu só? Você acabou de afastar uma mestra que possui 137 bilhões de moedas de ouro. Rose deu um show de atuação e continuou se fazendo de coitada. Meu avô não está em casa. Eu pretendia entregar esse dinheiro para o meu tio mais velho guardar. Mas vendo a sua reação agora, primo, acho que vou ter que reconsiderar. Ela mudou de tom de repente. Primo, você acabou de me dizer para voltar pro templo. Era isso que o meu tio mais velho queria. Ele quer que eu doe todo esse dinheiro para o templo. Todos os presentes ficaram chocados ao ouvir isso. Loy negou, furioso e exasperado. Observou as roupas caras de Loy. O que você está vestindo, primo? Uma importante fonte de renda para o templo, não é? Parece que você nunca teve preconceito contra o templo, primo. Se não, por que estaria usando roupas feitas com essa fibra? Rosie se aproximou passo a passo do atordoado Loy. Parece que você também não serve para a família Note. Rose avisou Loy. Cuidado com as suas palavras de agora em diante. Apesar de eu vir do templo, minha mãe ainda é uma fugitiva problemática. Mas eu nunca vou me sentir inferior por isso. Na minha vida passada, foi por ter uma autoestima tão baixa que eu abandonei meu irmão e cometi um erro que me fez arrepender pelo resto da vida. Ele não podia mais trair o amor de seu irmão, não importa qual seja a sua origem. Não importa se o irmão dele recupera a memória ou não. Ele vai viver de cabeça erguida para proteger seu irmão com amnésia. A garota lidava com seus parentes gananciosos e traiçoeiros. Contudo, Rose sabia que sua posição era fraca. Sozinha, ela não conseguiria aguentar por muito tempo. Ela depositou suas esperanças em seu avô materno. Em toda a mansão do conde, ele era a pessoa mais capaz de proteger seu irmão. Mas, no momento, seu avô estava no exterior a negócios. Na vida passada, assim que ele recebeu a notícia do nascimento de Julian, ele partiu imediatamente de volta para o país. Mas no meio do caminho, foi pego por um deslizamento de terra e ficou preso por muito tempo. Quando finalmente conseguiu voltar para a mansão, Julian já tinha morrido. Desta vez, ela precisava fazer seu avô voltar o mais rápido possível, custe o que custar, e aproveitar a chance para ganhar a confiança dele, elevando sua própria posição na família. Os olhos de Rose brilhavam com determinação. Antes, meu irmão levou 5 anos para se tornar o mais forte da humanidade. Se ele começasse a estudar de novo agora, com certeza conseguiria também. Desde que o meu irmão assuma o controle total da família Note, eles poderiam unir forças para destruir o templo e ter a sua vingança. Enquanto isso, Loy estava sofrendo com a fúria avassaladora de seu pai. Meroc olhava para aquele filho inútil, rangendo os dentes de raiva. Seu lixo, só para ter a última palavra. Você perdeu uma fortuna, mais de 100 bilhões de moedas de ouro. Aquela garota disse que originalmente queria confiar tudo a mim, mas esse meu filho inútil estragou tudo. Meroc estava extremamente irritado. Ele precisava daquela fortuna urgentemente para pagar suas dívidas. Tenho que pegar esse dinheiro antes que meu pai volte. Ele ordenou a seus servos que encontrassem uma maneira de atrasar o retorno do conde, seja destruindo uma ponte ou causando um acidente. E se meu pai sofresse um acidente por causa disso, seria melhor ainda. Como Julian transferiu todos os seus bens para Rose, ela naturalmente acabou sendo cercada pelos vassalos da família. Este é o investimento que o jovem mestre prometeu. Por favor, assine, certo. Mas eu não sei ler muito bem, por favor. Espere um momento. A desculpa de Rose deixou o vassalo pasmo. Me desculpe. Eu não estudei muito no templo. Tem muitas palavras que eu não conheço. Jia Cheng ficou impaciente e apressou Rose para simplesmente assinar e carimbar.
Rossi sabia o que eles estavam tramando. Ele deu um sorriso frio e os aconselhou a não o apressarem. Senão, com toda essa pressa, eu poderia acabar investindo toda a propriedade em outra pessoa. Jia Cheng sabia que Rossi não era fácil de enganar. Então ele fugiu todo sem graça. Rossi olhou para o jornal em suas mãos. Nele, havia uma reportagem sobre Zacide, a notícia sobre seu quarto noivado desfeito. Rossi observou atentamente a expressão na foto, o jovem de aparência melancólica. Então era assim que Zacide era quando criança. No Império existem 4 famílias de duques, cada uma comanda uma das 4 bestas divinas: água, fogo, planta e terra. E Zacide é o líder da família Dafenriel, que controla a besta divina do fogo. Os líderes de família nascem com um poder mágico imenso. Esse poder abundante deveria ser absorvido pelas bestas divinas. Mas nas últimas décadas, o poder das bestas divinas enfraqueceu de repente. Como as bestas divinas não conseguem suportar o excesso de poder mágico dos líderes, o poder sem ter para onde ir entra em conflito dentro de seus corpos, causando-lhes uma dor imensa. Antes, eles podiam usar os tranquilizantes feitos pela Torre de Magia para um alívio temporário, mas, por falta de matéria-prima, a produção dos tranquilizantes foi interrompida. A família Delphir foi forçada a procurar o templo em busca de ajuda. Mas o templo exigiu a besta divina como pagamento, apesar de Zacide ter tentado impedir com todas as forças. Infelizmente, eles acabaram perdendo a besta divina. O templo aprisionou a besta divina junto com Rossi e realizou vários tipos de experimentos, até que um dia, Rossi encontrou Zacide, que entrou escondido no templo para ver a besta divina. E foi graças a Zacide que o aprisionado, Rossi, descobriu que já estava naquela masmorra há 7 anos. Toda noite de lua cheia, quando o poder espiritual diminuía, Zacide vinha até o templo. Naqueles 3 anos eles conversaram muito. Zacide lhe contava sobre as mudanças do mundo lá fora. Os dois compartilhavam suas histórias um com o outro. Com o tempo, Rossi começou a nutrir sentimentos especiais por Zacide. Ele se apaixonou por aquele homem gentil. Embora nunca tenha se declarado, ele também sentia que Zacide sentia o mesmo por ele. Até que Zacide arriscou a própria vida para lhe entregar o item sagrado que reverte o tempo. E só assim Rossi teve uma chance de renascer. Vendo Zacide em perigo, Rossi teve uma ideia ousada. Nesta vida eu quero retribuir sua bondade. O quarto noivado desfeito de Zacide é a oportunidade perfeita. Rossi escreveu uma longa e bela carta. Rossi, da casa do Conde Not. Desejo noivar com o chefe da casa do Duque de Von Liu. Zacide, nesta vida, serei eu a te encontrar. Heidi ficou um pouco surpresa ao ver Rossi escrevendo uma carta. Senhor, quando aprendeu a escrever, acontece que antes Rossi não conseguia aprender a escrever. Não importava quantos professores Julian contratasse para ele, nada adiantava. Foi apenas na vida passada, com a ajuda paciente de Zacide, que ele finalmente conseguiu aprender. Rossi pediu para Heidi manter segredo, explicando que fingia de propósito não saber ler, para poder enganar aqueles parentes. Rossi pegou a carta de noivado e foi procurar Julian, mas, ao virar a esquina, encontrou Roy novamente. Inesperadamente, Roy não demonstrava sua arrogância de sempre. Ele nem disse uma palavra, apenas se virou e foi embora. Rossi soube na hora. Aquele moleque com certeza estava assim por causa da última vez. Ele levou uma bronca do pai. O sol já estava a pino, mas Julian ainda estava dormindo profundamente. Shurba viu Rossi e o cumprimentou respeitosamente. Shurba é o melhor amigo de Julian, e também seu dedicado ajudante. Rossi se lembrou do seu irmão. Uma vez, zombaram de Shurba por sua personalidade rígida e séria, mas ele tinha uma queda especial por coisas fofas. Mas ele era uma pessoa íntegra e confiável. Para as pessoas que ele reconhecia, para Rano, ele oferecia sua lealdade total e também cuidava muito bem de Rossi. Depois que seu irmão mais velho deixou a mansão do conde, Shurba continuou a segui-lo e no final se sacrificou para proteger seu irmão. Por isso Rossi confiava plenamente em Shurba. Rossi pediu que ele fosse buscar o selo de seu irmão, enquanto ele mesmo foi acordar o irmão. Irmão, acorda. É só carimbar e depois pode voltar a dormir.
Ao ouvir que precisava carimbar algo de novo, Julian, com os olhos sonolentos, perguntou-lhe, resignado, o que você quer tirar de mim desta vez? Não quero tirar nada, porque você já está perfeitamente liso, irmão. Nesse momento, Julian notou o broche que Ross usava. Ele achou o estilo exagerado e de péssimo gosto. É mesmo, mas este foi o primeiro broche que você me comprou. Julian ficou sem palavras. É melhor eu ficar de boca fechada. Ross empurrou a carta de noivado e o selo para as mãos do seu irmão, apressando-o para que carimbasse logo. E foi nesse momento, Shurba percebeu o que estava escrito na carta. Sua voz aumentou de repente. Senhorita Ross, a senhorita está brincando. Vendo que o irmão carimbou obedientemente, Ross confirmou que estava falando sério. Shurba entrou em pânico. Mas, senhorita, isso é um noivado? Julian, que estava morrendo de sono, despertou instantaneamente. Sua pirralha, você se atreve a arranjar um noivado pelas minhas costas? E ainda me enganou para eu carimbar sem nem ver. Ross deu um tapinha no ombro dele. Irmão, aproveite essa oportunidade para aprender uma lição. Lembre-se de não sair carimbando as coisas por aí da próxima vez, ok? Julian achou aquilo um completo absurdo. A culpada de tudo isso ainda vem me consolar. Shurba sentiu que estava frito. Quando Julian recuperar a memória, ele com certeza vai me matar por ter pego o selo para ela. Ele olhou para Ross com desespero, buscando uma confirmação. Esse noivado é só uma proposta. Certo. Afinal, a situação da família Delvinrier tem muitos outros fatores que impedem. Ross respondeu com calma. Realmente pode não dar certo. Afinal, tem tantas famílias fazendo propostas de casamento. Não é garantido que eles vão me querer. Julian ouvia tudo sem entender nada. Ross disse para ele descansar direitinho. E que voltaria na hora do almoço. O que veio fazer aqui de novo? Claro que é porque senti sua falta. Enquanto isso, o avô materno de Ross, ou seja, o conde Calidanor, cavalgava a toda velocidade em direção à cidade de Solem. Seu assistente o consolava, dizendo para não ter pressa. Talvez o jovem mestre Julian já tenha acordado. Viu-se uma figura coberta de poeira da viagem, um idoso de espírito vigoroso que puxou as rédeas. É claro que sim, mesmo que seja pela sua adorada irmã, ele com certeza já acordou. A garota cuidava com carinho do irmão, gravemente ferido e sem memória. Mas o irmão não parava de encarar as roupas de Ross. Julian não entendia. Fazia apenas algumas horas que não se viam. Como esse moleque trocou de roupa de novo? Ele perguntou a Ross por que ela decidiu noivar de repente. Mas Ross nem se deu ao trabalho de explicar. Julian ficou um pouco irritado. Ele se virou e culpou seu ajudante Shurba por ter pego o selo. Ross ficou confusa com a explosão de raiva repentina do irmão. Você não disse que ia voltar para casa sozinho. Se você não se importa comigo, por que está com raiva? Julian não conseguia explicar o que estava sentindo. Apesar de ter perdido a memória, e só ter encontrado essa irmã, que surgiu do nada, 2 vezes, ele simplesmente estava com muita raiva. Era como se, do fundo de seu ser, ele rejeitasse o noivado de Ross. Shurba sentiu que a coisa ia ficar feia. O jovem mestre, parece que ele ainda tem um instinto de irmão superprotetor. Se ele recuperar a memória, acho que eu vou levar uma bronca daquelas. Pensando no que o futuro lhe reservava, pela primeira vez, Shurba desejou que Julian não recuperasse a memória. Julian sondou Rose com uma pergunta. Ontem, quando você foi cercada por aqueles pais, afinal você é uma criança que de repente herdou uma fortuna, seus parentes gananciosos não vão deixar isso barato, e sugeriu, que tal você me devolver o dinheiro? Eu guardo para você, até você se tornar adulta? Não, Rose recusou a proposta do irmão na hora. Quando eu era pequena no orfanato ouvi essa mesma história. Eu vou guardar esse dinheiro bem guardado para você. E te devolvo quando você crescer. Não dá para acreditar nesse tipo de papo. E se ainda por cima disserem, vou pegar o dinheiro para investir e ganhar uma grana, aí sim é que você tem que sair correndo. Julian, sem alternativa, desistiu. Eu só estou pensando no seu bem. Você precisa se dedicar aos estudos agora. Para recuperar todas as habilidades que você esqueceu, quando chegar a hora eu te devolvo o dinheiro. Mas o Julian, que no momento tem a idade mental de apenas 17 anos,
Estava em sua fase de rebeldia política. Não tinha o menor interesse em estudar. Rose ficou um pouco desanimada, mas ainda assim o encorajou a pelo menos tentar, dizendo que talvez seu irmão fosse um gênio. Julian se sentiu muito resignado, então ele concordou em tentar. Afinal, o que ele podia fazer? Ele era um irmão de coração mole. Nesse momento, Shurba trouxe uma notícia. Na próxima reunião de leitura da família, os mais velhos da família planejavam na reunião decidir sobre a questão da herança daquela propriedade. Rose já esperava por isso. Aqueles parentes já estavam de olho nesse dinheiro há muito tempo, sem o avô ou o próprio Julian presentes, e fica muito difícil de lidar com eles. Ao ouvir isso, Julian ficou visivelmente irritado. Mas aquele dinheiro é meu. Por que eles têm o direito de decidir isso sozinhos? Rose, com calma, pediu para ele não se preocupar. Apenas se concentre em se recuperar. E tem mais uma coisa que preciso corrigir. Aquele dinheiro é meu. Eu vou cuidar muito bem dele. Em particular, Rose perguntou a Shurba e descobriu que seu avô já havia chegado em Sorin. E a próxima parada depois de Sorin era Tepan. Na vida passada, foi lá que meu avô sofreu um deslizamento de terra e se atrasou para a execução. Desta vez, preciso fazer meu avô mudar a rota e voltar para casa imediatamente. Rossi pegou uma carta e pediu para Shurba entregá-la ao seu avô. Olá, vovô. Sou eu, a Rossi. Eu gostaria de comprar algo do senhor. Por favor, no seu caminho de volta, faça uma pulseira de conchas. Não importa o preço que o senhor pedir. Eu preparei uma recompensa que vai agradá-lo. Anseio pelo dia em que nos encontraremos. De repente, Shurba se lembrou. A pulseira de conchas? O primeiro negócio do Sr. Conde. Exato, por isso ele com certeza não vai ignorar minhas palavras. Não entendeu nada da forma como Rossi escreveu a carta. Rossi explicou que a intenção era que ninguém entendesse. Por isso ela escreveu daquele jeito. Para fazer o vovô se interessar por mim, pelo menos preciso despertar a curiosidade dele, certo? Espere e verá, Shurba. Eu com certeza vou conseguir a aprovação do vovô. Dentro da estação de comunicação em Sorin, o conde lia a carta enviada por Shurba. Dizia que Julian já estava acordado, mas estava gravemente ferido e com amnésia. Foi então que ele notou outra carta. Era de Rose. O conde ficou um tanto surpreso. Aquela criança que ele havia encontrado apenas uma vez. O que ela poderia querer com ele? Ele se lembrou de quando Julian tinha acabado de trazer Rose para casa. Ele a protegia de todas as formas, não deixava ninguém da família se aproximar dela. Seria por medo de que eu a machucasse. Aquela criança tinha o sangue da linhagem que ele tanto odiava, mas, apesar de tudo, era sua neta. Ele não seria tão irracional a esse ponto. O conde leu a carta de Rose atentamente por um momento. De repente, ordenou a seu servo que mudasse a rota de volta imediatamente. O servo ficou muito surpreso. Mudar a rota só pelo pedido de uma neta que nunca falou. Ele realmente mudaria o caminho, o conde disse sério. Pedido. Isso é uma negociação. O princípio que sempre segui nos negócios é que não importa quem seja a outra parte. Diante de uma primeira negociação sincera, eu sempre darei uma resposta. Rose já preparou uma recompensa que me agrada. Como eu poderia recusar? Partiremos agora mesmo? Shurba olhou atônito para Julian, que se aproximava lentamente com a espada na mão. A voz fria de Julian ecoava em seus ouvidos. Shurba, você me decepcionou demais. Como ousa usar o selo para me fazer concordar com o noivado de Rose? É absolutamente imperdoável. Shurba tentou se explicar desesperadamente, mas Julian sacou a espada sem lhe dar chance de falar. A lâmina fria brilhou. Shurba abriu os olhos de repente. Ufa, que alívio! Foi só um sonho. Como o ajudante de ordens mais leal de Julian, Shurba sempre serviu a Julian com toda a sua dedicação, obedecendo às suas ordens e satisfazendo todos os pedidos da senhorita Rose. Só que ele também não entendia por que Rose de repente queria se noivar com a casa do Duque Fenrir. As duas famílias não tinham nenhuma ligação antes disso. Foi então que ele de repente se lembrou daquela carta que Rose deu ao conde. Rose prometeu ao conde uma recompensa satisfatória. Será que ela queria usar este noivado para consolidar sua posição na família?
e assim proteger o jovem mestre Julian se essa aliança por casamento realmente der certo. O poder da casa do Duque de Fenrir. Isso com certeza se tornaria a moeda de troca que o conde tanto sonhou. Embora a casa do Conde Not e a do Duque Delfiriel, ambas sejam da nobreza, seus status são completamente diferentes. Por exemplo, a reunião do Grande Conselho. Para o conde isso é algo que ele pode almejar, mas nunca alcançar. Se a Rose conseguir ficar noiva do chefe da família Delfiriel, o conde poderia tomar o lugar do chefe da família Delfiriel, que ainda não atingiu a maioridade, e participar da reunião do Grande Conselho. Além disso, o chefe da família Delfiriel perdeu o controle de sua magia e sua condição física é péssima. Quando o chefe da casa está ausente, a família Not, como parte do noivado, ganhará direitos ainda maiores. Pensando nisso, Shuba ficou muito comovido e não imaginava que a senhorita Rose, tão jovem, faria isso pelo jovem mestre Julian, fizesse uma escolha como essa. Antes, ele sempre pensou que Rose era uma garota gentil, nunca imaginou que ela fosse tão perspicaz. Shuba chegou à sala de estar e viu Julian, com uma expressão séria, dando um sermão em Rose. Ficamos poucas horas sem nos ver, e você já trocou de roupa de novo. Não se pode focar apenas na aparência. O mais importante é o que está por dentro. Rossi se sentiu um pouco magoada. Ele perguntou a Julian se ele andava estudando a sério. Ao ouvir isso, Julian ficou todo convencido. Pirralha, eu devo ser um gênio. Só de dar uma folheada nos livros eu já entendi tudo. Eu sou ridiculamente talentoso. Se tiver algo que você não entenda no futuro, venha perguntar para o seu irmão genial aqui. E o médico responsável também disse que a velocidade da recuperação do meu corpo é inacreditável. Rossi ficou toda feliz ao ouvir isso. Ela ouvia quietinha seu irmão se elogiando. Shurba olhava para os dois irmãos com um ar de satisfação. Embora Julian parecesse desprezar Rossi por ser uma pessoa comum, na verdade ele sempre esperou ansiosamente pela chegada dela. Antes de perder a memória, Julian sempre arranjava tempo para SSI e tomar chá, e dizia que essa era sua maior felicidade. Às vezes, Rossi até achava ele grudento demais. Se Julian recuperasse a memória, só de pensar na cena de agora, ele ficaria animado por um mês inteiro. Enquanto isso, em outro lugar, Merlock abriu um sorriso sinistro. Ele descobriu que seu pai pôde ter sido pego em um deslizamento de terra. Pelo contrário, ficou todo animado comemorando o bloqueio da estrada. As comunicações também foram cortadas. Agora o pai não conseguirá voltar a tempo. Ele com certeza não poderá participar da reunião de leitura desta vez. Merlock decidiu aproveitar esta oportunidade para tomar todos os bens de Julian e Rossi para si. E não só isso, ele também queria fazê-los desaparecer para sempre. Mesmo que o pai voltasse, ele nunca mais os encontraria. A garota se arrumava com todo cuidado sempre que ia ver o irmão, vestindo as roupas e joias que seu irmão lhe deu. Ela repetia isso incansavelmente, apenas na esperança de que seu irmão desolado se lembrasse dela, mas o olhar de Julian continuava distante. E até mesmo um pouco confuso, ele via Rossi trocando de roupa o tempo todo, e não resistiu em provocá-la. Ei, garota! Você está tentando virar um ícone da moda? Você não se preocupa demais com a sua aparência? O que mais importa é o que você tem por dentro. Rossi olhou para o irmão, que não demonstrou reação alguma, e sentiu uma pontada de amargura no coração. Parece que isso também não vai funcionar. Dos dias em que foi acolhida na mansão do conde, naquela época, Julian sempre lhe dizia com ternura: nós dois não tivemos a sorte de ter pais, por isso precisamos valorizar um ao outro, sendo o único apoio um do outro neste mundo. Naquela época, Rossi ainda era muito ingênua, achava que o irmão era 12 anos mais velho, e que não precisava nem um pouco dos seus cuidados. Então eu vou envelhecer 12 anos antes de você. Quando eu ficar velho primeiro, você vai ter que me empurrar na cadeira de rodas com frequência. Rossi não queria que o irmão dissesse palavras de tão mau agouro. Julian sorriu para acalmá-lo, afinal esse dia chegará mais cedo ou mais tarde. E então eu vou poder ficar com o nosso pequeno Rossi. Comendo juntos todos os dias. Naquela época, Julian era sempre muito ocupado, só conseguia tirar um tempinho para ficar com Rossi. Às vezes eles combinavam de jantar juntos.
mas ele sempre acabava desmarcando por algum motivo. Rossi ficava muitas vezes sentado à mesa, vendo a comida esfriar pouco a pouco, com o coração cheio de desapontamento, mas agora, eles finalmente podem comer juntos todos os dias. Mas seu irmão não se lembra mais dele. Dos dias em que estava aprendendo a escrever, não importava o quão desajeitado ele fosse. Julian sempre ficava ao seu lado com paciência. Você é muito inteligente. Pode ir com calma, não tem problema. Eu também só comecei a aprender aos 19 anos. Julian disse para Rossi não se pressionar. Não importa como você seja, meu pequeno Rossi. Eu sempre vou te amar da mesma forma, mesmo que estudasse por 60 anos. E o pequeno Rossi ainda não soubesse escrever, mesmo assim. Mas é claro. Julian respondeu sem hesitar. Seu tom era cheio de carinho. Eu prometo, mesmo que estude por 70 anos, e o pequeno Rossi ainda não sabe escrever. O seu irmão sempre vai te amar e te proteger. As lembranças vieram como uma maré. A visão de Rossi começou a embaçar. Eu já consigo ler todas as palavras agora, mas você não se lembra de nada. Ele respirou fundo. Ele se forçou a se recompor. Não posso desistir. Tenho que ser forte. Meu irmão disse que não importava a situação, não importava no que eu me transformasse. Ele sempre iria me amar. E mesmo que ele não me ame mais, tudo bem se eu o amar um pouco mais. Rossi abriu a gaveta. Estava completamente cheia, repleta das joias que Julian lhe deu. Cada peça parecia contar a história do carinho de seu irmão por ele. Eu bem que disse para ele parar de comprar, mas ele continuava me presenteando com alegria. Qual delas eu devo usar amanhã? Alguma delas tem que fazê-lo se lembrar de algo, não é? Rossi de repente sentiu que estava sendo gananciosa demais. Na verdade, só de seu irmão ter acordado e saído de perigo, ela já se sentia imensamente grata. Contanto que pudesse ficar ao lado dele, para ela já era o suficiente. Mesmo que seu irmão não se lembrasse dela, não importava. Mas mais, irmão, eu senti tanto a sua falta, desde que renasceu e voltou. Rossi, completamente sozinha, suportou toda a pressão e o sofrimento, mas naquele momento, ela finalmente não aguentou mais. As emoções reprimidas por tanto tempo explodiram de uma vez. Ela desabou a chorar. Seus ombros frágeis tremiam sem parar, como se quisesse colocar para fora toda a sua angústia e saudade. Do lado de fora, Julian estava sentado em silêncio na cadeira de rodas. Com o coração apertado, ele observava a garota chorar. O homem na cadeira de rodas observava em silêncio a garota chorando dentro do quarto. Julian sentia um turbilhão de emoções. Ele só queria se gabar para Rossi de que o corpo dele já tinha se recuperado bastante para andar de cadeira de rodas, mas acabou vendo o lado mais vulnerável de sua irmã. Essa irmã que parecia tão forte e independente, no fundo do coração, na verdade, ansiava pelo cuidado de seu irmão mais velho. No entanto, Julian não sabia como encarar Rossi. Ele escolheu se virar e partir. Já tinha perdido todas as lembranças de sua irmã. Como poderia consolar Rossi naquele momento? Já mais calma, Rossi chamou Shurba, pedindo para que ele pegasse os 137 bilhões da fortuna de Julian e convertesse tudo em dinheiro vivo, e na véspera da reunião de leitura, investisse todo o dinheiro em platina. Shurba parecia hesitante. Senhorita, eu entendo que a senhorita prefere que a fortuna se torne pó, a ter que dividi-la com os parentes, mas o preço da platina está em queda livre. Eles não vão ficar parados assistindo todo esse dinheiro ir pelo ralo. Mas a atitude de Rossi era inabalável. Vendo a expressão séria e determinada da garota, lembrou-se do pedido que Julian fez antes de perder suas memórias. O que quer que a pequena Rossi queira, deve ser feito. É preciso ficar do lado dela incondicionalmente. Ele abaixou a cabeça. Farei como a senhorita ordenou. Rossi olhava para a lua do lado de fora e rezava em silêncio. Será que meu avô recebeu minha carta? Ele precisa voltar antes da reunião de leitura. Os dias foram passando. Rossi ainda comia com Julian todos os dias. E o corpo de Julian também se recuperou rapidamente. Ele já conseguia andar lentamente com a ajuda de uma bengala. A reunião da família Anott foi realizada como planejado. Todos os membros da família estavam reunidos aqui, olhando para o assento vazio do patriarca. Merlock se alegrou secretamente.
Meu pai realmente não conseguiu voltar. Ele já havia combinado tudo com seus irmãos mais novos, planejando usar a pressão da família para forçar Rose a entregar a herança. Se o plano corresse bem, eles poderiam dividir a fortuna entre si e então expulsar aqueles dois irmãos irritantes da família. A grande porta se abriu lentamente e Rose, em um vestido vermelho, entrou na sala de reuniões. Ela se apresentou de forma elegante e confiante. Eu sou Rose Knott. Esta é a primeira vez que participo de uma reunião. Espero contar com a cooperação de todos. A calma dela surpreendeu Merlock um pouco. Essa garota não está se fingindo de boba para ganhar tempo. Não importa que truques você use hoje. O resultado não vai mudar. Com o início da reunião, Merlock foi direto ao ponto. Ele afirmou que a fortuna que Julian transferiu para Rose pertencia a toda a família. Para evitar que Rose, por ser jovem, a usasse de forma inadequada, esse dinheiro deveria ser guardado pelos anciãos da família por enquanto e fazer investimentos para devolver quando Ross atingisse a maioridade. Ouvindo esse discurso hipócrita, embora Ross já esperasse por isso, ainda ficou chocada com a falta de vergonha deles. Eu fiz uma besteira. Eu já peguei os 137 bilhões e investi tudo em cristais mágicos. Merlock ainda nem tinha reagido, quando sua tia Mônica, ao lado dele, já explodiu de raiva. O preço dos cristais mágicos está caindo todo dia. Não faz muito tempo que o templo descobriu uma mina enorme de Lom, e como o minério de Lom é mais barato e melhor que os cristais mágicos, o mercado de cristais mágicos já entrou em colapso. Os três irmãos ficaram desesperados. Xingaram Rossi, chamando-a de uma demônia ignorante e estúpida por transformar 137 bilhões em um monte de lixo. Mas Rossi continuava calma. Eu sempre deixei bem claro que investiria toda a herança no lugar que meu irmão queria investir. Só que o tal projeto era a hegemonia de platina. E outra, por que vocês estão com raiva? Esse dinheiro nem é de vocês. Com seu plano arruinado, Merlock não conseguiu mais se segurar. Ele se levantou de repente e andou a passos largos até Rossi, e agarrou os ombros da garota. Ele ergueu o braço para bater, e nesse momento crítico, um bloco de madeira voou de repente, e acertou em cheio a cabeça de Merlock. Ele gritou de dor, segurando a cabeça. Todos se viraram para a porta ao mesmo tempo, sob o olhar chocado de Rossi. Julian fez uma entrada triunfal apoiado em sua muleta. Ele balançou o estilingue em sua mão e disse com um tom gélido para aquele homem: bater em uma criança tão pequena, você é um verdadeiro canalha. Acontece que, um pouco antes, Julian, por causa de seu ferimento, não participou da reunião de leitura. Ele estava fazendo fisioterapia com a ajuda do médico, mas a cena de Rossi chorando desconsolada em seu quarto não saía de sua cabeça. A sua irmã, que sempre sorria na sua frente, estava chorando tanto pelas suas costas. Ela está triste porque eu a esqueci. Enquanto isso, Shurba tinha uma expressão preocupada. Naquele momento, ele estava muito preocupado com Rossi, que foi para a reunião de leitura sozinha. Ele sabia muito bem que aqueles parentes interesseiros jamais deixariam a senhorita em paz. O conde ainda não tinha voltado. Não havia ninguém para defender a senhorita. E ainda por cima, a notícia da queda do investimento em cristais mágicos, se isso se espalhar, as consequências serão inimagináveis. Julian também franziu a testa. Desde que ele ficou deprimido, Rossi ficava ao seu lado todos os dias. No começo ele sentia que era apenas mais uma responsabilidade, mas com o passar do tempo, cada sorriso e olhar de Rossi começou a afetá-lo. Cada vez que ela o chamava de irmão, o fazia sentir o calor e o apoio da família. Shurba, vamos... Ao ouvir isso, Shurba ergueu a cabeça surpreso. Eu também sou um membro da família Knott. Eu vou participar da assembleia. Sob os olhares surpresos de todos, Julian, apoiado em uma bengala, foi até Rossi. Ele pegou a mão de Rossi e a levou de volta ao seu assento. Ele encarou a todos friamente. Para que tanta pressa? O dinheiro é meu, não de vocês. Mesmo que eu perca tudo que vocês têm a ver com isso. Foi a primeira vez que Merlock viu Julian naquele estado. Ele ficou em choque. Aquele homem que sempre se importou tanto com a etiqueta, como pôde se tornar tão largado? E ainda tirou nele com um estilingue. Quando ele ia explodir, Julian o interrompeu com um grito.
Julian, enquanto protegia Rossi, avisou a todos: de agora em diante, se quiserem surtar, venham pra cima de mim. Ai de quem ousar tocar na minha irmã. Eu não vou perdoar. O olhar frio de Julian fez todos estremecerem. Era como se o antigo ele tivesse retornado. Mônica interveio de repente. Eu quero fazer outra proposta. Julian perguntou a Rossi em voz baixa: quem é essa mulher com essa cara de víbora? Ela é nossa tia. Mônica atacou Julian diretamente, acusando de carregar uma arma para dentro da sala de reuniões. Isso é uma violação grave das regras da família. E não só isso, você também usou sua arma para atacar um mais velho. Um pequeno descuido poderia ter causado um ferimento grave. Merlock ouviu e concordou na hora. Exato. Regras são regras. Se você as quebrou, deve ser punido. Por que não vai para a Vila do Sul? Para refletir sobre seus erros por um mês? Ao ouvir isso, Rossi entrou em pânico. Na vida passada, foi depois que seu irmão deixou a mansão do conde, que ele foi assassinado pouco tempo depois. Se ele deixar a mansão nesta situação, quem sabe quando algo vai acontecer de novo. De repente, Julian segurou a mão de Rossi. Embora ele não tenha dito uma palavra, o nervosismo de Rossi se acalmou na mesma hora. Com seu irmão ao seu lado, Merlock não se deu por satisfeito e ainda exigiu que Rossi fosse junto. Afinal, vocês são irmãos de sangue que se amam. Membros da família que não iam com a cara de Julian também começaram a acusá-lo, exigindo que ele aceitasse a punição. Merlock parecia triunfante. Já que todos concordam com esta proposta, é melhor vocês aceitarem de uma vez, diante da pressão de todos. Julian e Rossi primeiro estavam isolados e sem ajuda. Nesse exato momento, o portão foi arrombado, uma voz familiar ecoou: vocês me decepcionaram profundamente. E viram o conde invadindo o local com uma expressão de fúria. A ruína do templo é a maldição da família Nott. Nós devemos estar sempre preparados para enfrentar os perigos que podem surgir, e vocês estão fazendo um escândalo por causa de um estilingue, e ainda o tratam como se fosse uma arma. Vocês não têm vergonha, não é, Merlock? Incrédulo. Ele olhava para seu pai, que deveria estar preso. Como você conseguiu voltar tão rápido? O conde olhou para ele, desconfiado. O que foi? Por acaso não queria que eu voltasse? Merlock se apressou em dizer que não era isso que queria dizer. Eu voltei de barco, pelo mar. Então, seu olhar pousou em Rossi. Ele tirou um pacote de dentro da roupa e entregou a ele. Eu aceito o seu acordo, Rossi. Obrigado, vovô. Era exatamente isso que Rossi havia pedido ao conde. A pulseira de conchas que ele trouxe de volta. A pulseira de conchas foi o primeiro negócio que deu início à fortuna do conde. Ele naturalmente seguiria sua experiência passada, coletando conchas pela rota marítima. Assim, ele conseguiu desviar da montanha e do deslizamento de terra na região de Tepã. E conseguiu voltar mais cedo. Rossi finalmente pôde respirar aliviado. Ele e Julian estavam salvos. O conde observou Rossi e disse com um tom sugestivo: isso me custou muito do meu precioso tempo. O que você pretende me dar em troca? Rossi entendeu na hora. Então seu avô realmente... O templo é a entidade mais influente do império. Seu poder não apenas supera o da família real, como nem mesmo as 4 grandes famílias conseguem se opor a ele, mas o conde via o templo como um inimigo. Essa oposição ao templo sempre colocou a família em perigo. Pela prosperidade duradoura da família, o que o conde mais valoriza é a capacidade dos seus descendentes de lidar com crises. Alguns dias atrás eu já enviei Fenrir a minha proposta de noivado. Se a aliança matrimonial for bem sucedida, certamente será de grande ajuda para o meu avô. Mas ao ouvir sobre o noivado, o conde explodiu. Você vai mesmo ficar noiva? Eu pareço o tipo de lixo que usa o casamento da neta como moeda de troca. Como ousa usar isso como pagamento? Se a Julian recuperar a memória, ela vai enlouquecer. Seu irmão te adora tanto, e você simplesmente se vendeu assim. Rose não esperava que o conde ficasse tão furioso. Se o senhor não estiver satisfeito, eu tenho outras recompensas. Afinal, ela só precisava provar que tinha capacidade de lidar com uma crise. Vovô, depois de receber minha carta, o senhor escolheu a rota marítima.
e evitou o deslizamento de terra, ganhando muito tempo. Como o Senhor disse, o seu tempo é muito precioso. Isso não é uma recompensa suficiente para satisfazê-lo. Quando uma recompensa não dá certo, propor outra imediatamente de acordo com a situação não é também uma forma de ter jogo de cintura. O conde ouviu e deu um leve sorriso. E logo em seguida caiu na gargalhada. Todos os presentes ficaram pasmos. O conde olhou para Rossi, cheio de admiração. Esse tal de Julian realmente sabe esconder o jogo. Julian não entendeu nada. Mas Rossi ficou feliz por dentro. Meloque ficou agitado. Ele correu para se queixar ao conde. Disse que Rossi, por investir em platina, perdeu todos os 137 bilhões. Loy também aproveitou para botar lenha na fogueira. Vovô, o Rossi veio do templo. Como podemos acreditar no que ele diz? Ele com certeza é um lacaio, enviado pelo templo. Ele perdeu o dinheiro da nossa família de propósito. Julian não se conteve, e o corrigiu irritado. O dinheiro não é da família. É meu, e eu dei pro meu pestinha porque eu quis. Loy pegou o estilingue que Julian usou, e o pequeno pedaço de madeira que ele disparou. É bem provável que seja uma arma do templo. Julian ficou completamente sem palavras. Se a arma que o templo dá é só um estilingue, eles já não teriam caído em desgraça há muito tempo. Rossi observou em silêncio aquele grupo, o caluniando descaradamente, porque seu irmão mais velho sempre o escondeu. Lidando com um bando de parentes tão astutos e gananciosos, não consigo imaginar o que meu irmão, que voltou para a mansão do conde aos 19 anos, teve que aguentar sozinho. Antes de conseguir poder e crescer por conta própria, quanto tormento ele deve ter sofrido. Pensando nisso, Rose ficou ainda mais determinada. Em sua decisão de se firmar na mansão do conde, vovô, nós não temos nenhuma ligação com o templo. O senhor vai entender quando vir com seus próprios olhos. Rose fez um sinal para que Loy se aproximasse. Mostre o bloco de madeira em sua mão para o vovô. Loy ficou um pouco surpreso e hesitou, sem coragem de avançar. Mas depois que Rose o chamou de covarde, ele rapidamente e com entusiasmo pegou o pequeno bloco de madeira e o entregou ao conde, dizendo de forma bajuladora: vovô, olhe, não se pode confiar nas coisas do templo. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o conde de repente agarrou sua mão e gritou severamente: seu idiota inútil, como ousa se exibir na minha frente? O garoto segurava um pequeno bloco de madeira, correndo para o conde para acusar e espalhar boatos. Esta era a prova da aliança entre Julian e Rose com o templo, mas no instante seguinte, foi ele quem o conde xingou de idiota. Você ousa usar roupas feitas de fibra de Eteon e se exibir bem na minha frente? Parece que quem tem ligação com o templo é você. Rose observava a cena com um olhar frio. Ela riu friamente por dentro. Loy, que idiota completo. Eu já o tinha avisado que o avô odeia Eteon por sua ligação com o templo, um ódio visceral. Mas ele ainda não aprendeu a se conter. Bastou uma pequena provocação, e ele perdeu a compostura bem na frente do avô. Quem mandou ele mexer comigo antes? Depois que o conde se acalmou, ele percebeu com clareza que Rose tinha feito aquilo de propósito, e não pôde deixar de olhar para sua neta com outros olhos. Com um gesto imponente, o conde... A proposta sobre os 137 bilhões em bens estava encerrada. Ninguém mais deveria tocar no assunto. Os planos de Merlotte e dos outros foram por água abaixo. Conde informou a Rose que de agora em diante, ela junto com Julian participaria do café da manhã dos diretores. Rose ficou muito animada ao ouvir a notícia. Isso significava que ela finalmente tinha a aprovação do avô, que agora era oficialmente um membro da família Knott. Quando a reunião acabou, Julian e Rose combinaram, de agora em diante iriam juntos a todas as reuniões. Ele não queria que Rose, tão jovem, enfrentasse sozinha aquele bando de parentes gananciosos. Meu dinheiro, o meu garoto pode usar como quiser, mesmo que ele perca ou aposte tudo que os outros têm a ver com isso. Senão você vai ficar igual ao pai do irmão, que perdeu todo o açougue no jogo. Julian se surpreendeu por Rose saber dessas coisas. Foi você mesmo, irmão, que me contou tudo isso antes. Julian ficou um pouco sem graça. Que antes de perder a memória, ele e Rose conversavam sobre tudo. Ele pensou por um bom tempo.
e começou a falar de forma hesitante. Eu nunca entendi direito como uma família harmoniosa deveria ser, mas já que nós dois estamos numa situação parecida, vamos nos dar bem, de agora em diante. Nenhum de nós teve sorte com nossos pais, então só podemos contar um com o outro. Ouvindo aquelas palavras tão familiares, Ross foi tomado por uma mistura de emoções. Mesmo que Julian tivesse perdido a memória, ele ainda o protegia nos momentos importantes. E embora ele estivesse diferente de antes, o carinho que ele sentia não havia mudado. Ross enxugou as lágrimas do canto dos olhos e correu para Julian, que o esperava. A partir daquele momento, ele tinha novamente um irmão em quem podia confiar. Ele não estava mais lutando sozinho. Na mansão do Duque Gylfenrir, Zacidy, enfraquecido, se apoia na cadeira. Ele encara friamente a mulher que se aproxima. O que você veio fazer aqui? Vim escolher uma nova noiva para você, é claro. Zacidy se agita. A magia em seu corpo entra em fúria. Vendo Zacidy lutar desesperadamente contra a dor, a mulher sorri, ainda mais satisfeita. Meu lindo sobrinho, você acabou de romper seu quarto noivado, e já tem muita gente querendo propor casamento. A titia vai escolher uma ótima noiva para você. Você só precisa obedecer, e não termine o noivado de novo, por qualquer motivo. As unhas afiadas da mulher cravam no queixo de Zacidy. Segundo as regras da família Gylfenrir, o noivado de um líder de família menor de idade precisa ser decidido pelo regente e pelos anciãos da família. E em uma emergência, a noiva passa a ter o mesmo status que o líder da família. Elizabeth, como tia de Zacidy, sempre arranja noivas para ele, que são mulheres adultas e que já têm filhos. E como Zacidy é atormentado pela magia em seu corpo, ele não vai viver até se tornar adulto. E quando isso acontecer, ela poderá fazer daquelas crianças as herdeiras, enquanto ela manipula toda a família por trás dos panos. Embora Zahid, como chefe da família, tenha o direito de anular o noivado, mas nos documentos do noivado, Elizabeth estabeleceu multas contratuais altíssimas. Essas multas irão todas para o bolso dela. O objetivo final dela é controlar toda a família. No entanto, Zahid jamais permitirá que ela consiga. Pode arranjar o 5º, o 6º e o 7º noivado. Eu vou anular um por um. Eu jamais deixarei que a família Delfin caia em suas mãos. Mesmo que eu me torne o último chefe da família, não hesitarei em fazer isso. Seu corpo, há muito atormentado pela energia demoníaca, já não tinha mais forças. Ele só podia suportar em silêncio os espancamentos e abusos de sua tia. Esse seu jeito arrogante é igualzinho ao do seu pai, que morreu cedo. Seria melhor se você morresse logo também. A mulher disse isso friamente e foi embora. Zahid cerrou os dentes e tentou se levantar. Ele não podia desistir. Ele ainda precisava proteger a família e a besta divina. Ele não podia confiar em ninguém nesta casa. Ele só podia contar consigo mesmo, olhando para a foto de seus falecidos pais. Zahid demonstrou um raro momento de vulnerabilidade. Eu sinto tanto a falta de vocês. Ross saiu da sala de reuniões. Ele não parava de pensar na oposição de seu avô ao seu noivado com a casa do Duque Davinriel. O tempo estava se esgotando. Além dele, muitos outros deviam ter ido propor casamento. Como seus pais faleceram cedo, Zacidy se tornou o chefe da família muito jovem, mas agora sua tia, que realmente detém o poder, está usando o casamento dele como um negócio. O coração de Ross estava aflito. Queria poder ir resgatar Zacidy imediatamente, mas as cartas que ele tinha na manga ainda não eram suficientes. Zacidy, aguente só mais um pouco, eu vou te encontrar em breve. Nesse exato momento, um barulho alto interrompeu seus pensamentos. Ele viu Loy gritando e insultando um garoto. Que grande decepção! As coisas chegaram a esse ponto porque você não disse uma única palavra. Julian perguntou a Ross quem era. Ross explicou na mesma hora. O avô deles teve 4 filhos no total. A Gil Meloc, o segundo tio, Philide, e a mãe deles, Valia, e também Mônica. Aquele que estava xingando era o Roy, filho do tio mais velho, e quem apanhava era o Idan, filho do segundo tio. Roy gritava cada vez mais alto. Ele xingou Julian e Rosie de todas as formas, e ainda culpou o Idan, dizendo que ele deveria ter se oferecido para ser punido no lugar do pai, assim talvez Julian também fosse castigado.
E então ele partiu para a agressão, vendo Ethan apanhar quieto e sem reclamar. Rose supôs que ele era maltratado com frequência. Foi quando ele percebeu de repente que a expressão de Julian não era normal, com uma idade mental de 17 anos. Julian estava no auge de sua adolescência impetuosa. Ao ver uma covardia tão absurda, seu senso de justiça explodiu. A vontade dele era de partir para cima e matar. Rose teve um mau pressentimento e pediu rapidamente para Julian se acalmar, dizendo que ele mesmo cuidaria da situação. Ele colocou de lado a pulseira de conchas que segurava e, num pulo, se colocou na frente de Ethan. Se tem algum problema, resolva comigo. Pare de maltratar quem é inocente. Roy ficou surpreso por um momento. Ele não achava que tinha feito nada de errado. Maltratar. A gente só estava brincando. Este é um lugar onde só os fortes sobrevivem. Ethan, diga você mesmo, eu estava te maltratando. Só estou brincando com você. Em silêncio até agora, Ethan finalmente ergueu a cabeça. Se eu disser algo, você não vai ficar bravo, né? Ele não tinha um pingo de medo. Pelo contrário, ele estava estranhamente calmo. Sua atitude indiferente enfureceu Loy na mesma hora. Rossi correu para detê-lo. Você não acabou de dizer que só os fortes sobrevivem? Então que tal brincar um pouquinho com meu irmão? Olhando para Julian, que exalava uma aura sombria, vindo em sua direção, Loy amarelou na hora. Ele gaguejou algumas ameaças e fugiu com o rabo entre as pernas. Rossi olhou para o irmão, cheia de orgulho. Digno do homem que fez nosso avô ignorar os próprios filhos e o nomear diretamente como herdeiro. Ele se virou para olhar Itami. Ele pensou que ele também sentiria admiração por Julian. No entanto, Itami apenas pediu desculpas com um tom indiferente. Pelo visto, a violência é mesmo a solução. A violência pode não resolver a raiz do problema, mas com certeza é a melhor solução no momento. Rossi olhou para Itami, que era a personificação da calma. Esse garoto realmente não é normal. Pelas memórias da minha vida passada, que apesar do Itami na sua frente ser apenas um garoto magro e fácil de intimidar, mas, em um futuro próximo, ele se tornaria o maior arquimago do Império. Quem poderia imaginar que o maior arquimago da história do Império, Idanon, em sua infância, era a criança mais ignorada da família? Sua mãe faleceu logo após o seu nascimento. Seu pai era um mulherengo que nunca parava em casa. Solitário, Ethan se trancava em seu quarto, tornando-se um esquisito que só amava ler livros de magia e, de vez em quando, ainda tinha que aturar as agressões de Tangoloy. Com o tempo, Ethan foi ficando cada vez mais calado e sua personalidade cada vez mais estranha. Finalmente, aos 15 anos, ele deixou a mansão do conde e partiu para a Torre da Magia. Lá, ele revelou um talento extraordinário para a magia. Em poucos anos, ele se tornou o maior arquimago do Império. Depois de entrar na Torre da Magia, Ethan cortou todos os laços com sua família e nunca mais se importou com a casa do Conde Note. Embora Rose e Ethan não fossem próximos, ela não suportava vê-lo ser maltratado. Rose perguntou se ele apanhava e era xingado por Loy com frequência. Com indiferença, Ethan disse que sempre foi assim desde pequeno. Todos sabem, exceto o vovô. Rose ficou um pouco surpresa. O irmão Julian também sabe, é claro que sabe. Não importa o quanto eu apanho, aquela pessoa não dá a mínima. O tom de Itami era muito calmo. Da última vez, Roy me deixou coberto de ferimentos. Ele nem sequer olhou e saiu assobiando, ainda segurando o presente que ia te dar. Dessa vez, não era só Rossi. O próprio Julian também mal podia acreditar pudesse ser uma pessoa tão fria. A expressão de Itami mostrou um choque raro. Julian Note, ele sempre foi um lixo que só se importava com a irmã. Esse tipo que pisa nos outros, esse desalmado de sangue frio que ainda nem era o herdeiro. O que mais se poderia esperar dele, depois de ser tratado terrivelmente pelos parentes? Ele, para derrotar os demônios, seguiu um caminho mais assustador que o dos próprios demônios. Mas então, a expressão de Itami mudou. Ouvi dizer que ele virou um jovem rebelde depois de perder a memória. E parece que sua personalidade também mudou um pouco. Rossi não conseguia acreditar que Julian, seu irmão perfeito, tinha tido um caráter tão desprezível no passado. Depois de analisar um pouco, Itami chegou a uma conclusão.
Parece que Julian usou a perda de memória, em troca da chance de melhorar sua personalidade, que Itami percebeu algo. Ele apontou para o chão não muito longe. Pela primeira vez ele fez uma expressão de pânico. Parece que aconteceu algo com a Rose. Era a pulseira de conchas que o conde deu para Rose, quebrou em pedaços no chão em algum momento. Rose correu para verificar. Eu deixei de lado de propósito para não estragar. Como quebrou assim do nada? O vovô fez isso com tanto cuidado? Quebrou tão rápido? Ele pode pensar que foi a Rose que não cuidou direito. Rose entendeu o que ele quis dizer. Se o vovô descobrir, com certeza vai ficar chateado. De repente ele sentiu um pouco de culpa. A culpa é toda minha, mas não foi aquele cara Loy que fez isso. Só ele faria uma maldade dessas, né? As palavras de Julian alertaram Rose. Ela lembrou da direção que Loy tomou quando saiu. Ele realmente passou por aqui. Se o culpado for mesmo ele com certeza vai correndo contar pro vovô, e vai aumentar a história para criar mais problemas e piorar o mal-entendido. Mas agora não temos provas. Ele pode até virar o jogo contra mim, dizendo que eu mesma quebrei, e depois tentei colocar a culpa nele. Julian disse para Rose não se preocupar. Aquele cara não foi longe. Se a gente pegar ele e der uma surra, com certeza ele confessa tudo. Rose ficou sem palavras. Que tipo de solução de bandido é essa? Julian já ia correr atrás dele, mas foi impedido por Idan. Pra lá fica o quintal dos fundos. O tio Merlock sempre que tem algum problema, vai pra lá beber e fazer escândalo. Hoje ele com certeza está lá de novo. Então o Roy com certeza não iria pra lá procurar encrenca. Julian teve outra ideia. Aquele cara que queria bater no Rossi agora há pouco, que tal a gente dar uma surra nele também para descontar a raiva? Rossi estendeu a mão e segurou a bengala de Julian. Irmão, não faça uma loucura dessas. Eu já pensei em um plano melhor. Rossi se aproximou de Dan calmamente e o consolou. Não se culpe. Quem errou foram os outros. O que nós vamos fazer é fazê-los pagar em dobro. Apenas espere pelo café da manhã de amanhã. Rossi se arrumou e se vestiu logo cedo. Essa era sua primeira vez como membro da família, participando da reunião de café da manhã. Naturalmente ele tinha que estar totalmente preparado, só que, assim que saiu, viu Idan esperando por ele. Rossi ficou um pouco surpreso. Você quer vir comigo? Itami estendeu a mão para Rossi, com um sorriso malicioso. Desde ontem, nós estamos no mesmo barco. Loy não se atreve a aprontar na frente do Julian. E se eu estiver com você, e você com o Julian, então ele não vai ter coragem de mexer comigo. Rossi ficou confusa. Então por que você simplesmente não fica perto do irmão Julian? De jeito nenhum. O Julian está muito instável agora. Ele é muito egocêntrico. Com um adolescente rebelde e temperamental como ele, ficar por perto é mentalmente exaustivo. Ele fez uma pausa e acrescentou: claro, eu escolhi ficar do seu lado, e não é porque você foi a primeira pessoa a me ajudar, nem porque você é muito fofa. E muito menos porque você parece tão inteligente quando arma para os outros. Ou porque seu jeito de provocar é divertido. Rossi riu das palavras dele. Entendi. De agora em diante, fique do meu lado. O sorriso radiante da garota fez Itami corar. Os dois conversavam enquanto caminhavam, e decidiram armar uma cena no café da manhã. Era a primeira vez que a garota tomava café da manhã com toda a família. Ela ficou tensa o tempo todo, em alerta máximo, sempre se prevenindo contra a maldade dos parentes que armavam para ela. Nesse momento, o conde de repente começou o acerto de contas, detonando seus 3 filhos, um por um. Um foi descuidado e enganado, usando o dinheiro da empresa para cobrir um rombo. Outro expandiu os negócios sem pensar, e acabou acumulando dívidas. E o outro comprou joias compulsivamente, levando um negócio à falência. O conde estava tão furioso que rangia os dentes. Se não tem cérebro, não sejam gananciosos. Se não tem capacidade, não esbanjem. Vocês 3 tratem de consertar tudo isso agora. Agora Rose finalmente entendeu ter escolhido Julian como herdeiro. Seus 3 filhos só sabiam torrar a fortuna da família, mas Merlock ainda não se conformava. Ele perguntou ao conde, já que Julian se feriu e perdeu a memória, como ficaria a posição de herdeiro. O que eu faço não é da sua conta. De qualquer forma, com essa atitude de vocês, é absolutamente impossível que se tornem herdeiros.
Se querem ser reconhecidos, mostrem do que são capazes. O conde suspirou, impotente. Como podem ser todos tão irresponsáveis? Nesse momento, o conde olhou de repente para Rose. Com um olhar carinhoso, a convidou para morar na mansão principal, o quarto Flora, o melhor aposento, depois do quarto do próprio conde. Este também foi o quarto da mãe da Rose. Rose aceitou com alegria e agradeceu ao avô, toda feliz pelo arranjo. Foi quando Roy, que estava em silêncio, de repente provocou Rose. Por que você não está usando a pulseira que o vovô te deu ontem? Eu até pensei que você dava muito valor a ela. Naquele instante, Rose entendeu tudo. A pulseira com certeza foi você que quebrou de propósito, moleque. Ao lado, Melo, que colocava mais lenha na fogueira. Não me diga que já quebrou tão rápido. Aquela foi feita pelo seu avô com as próprias mãos. Como você é tão descuidada? Quando Rose ia se explicar, o conde interveio para acalmá-la. É só uma pulseira. Eu não sou o tipo de pessoa que se importa com essas coisas, mas Melock não deixou barato. Pai, aquela não é uma pulseira qualquer. Ela teve a audácia de destruir o primeiro presente que o senhor deu a ela. O justo seria que ela ficasse de castigo por alguns dias, não? Rose perguntou. O senhor realmente vai fazer isso? Mas, é claro, nesse momento, Rose de repente fez uma expressão inocente. Mas, tio, o senhor não se lembra do que aconteceu ontem? Melock fez uma cara de confuso. O que você quer dizer? Rose pareceu estar muito hesitante. Eu nem queria tocar mais nesse assunto, mas já que o tio insiste tanto, a pulseira de conchas que o vovô me deu, porque ontem eu encontrei o pai dele bêbado no quintal. Ele arrancou a minha pulseira e pisou nela com toda a força. A pulseira foi esmagada na hora. Ao ouvir isso, Melock explodiu de raiva. Ele apontou para Ross e gritou furioso. Impossível! Como você ousa acusar o meu pai? Ele está mentindo. Com certeza aprendeu isso no templo. Essas manias horríveis. Eu posso testemunhar. E Dan levantou a mão timidamente. Eu vi com meus próprios olhos. Foi o pai do Melock que ficou bêbado e pisoteou a pulseira com força. E Dan descreveu vividamente o que aconteceu ontem. Ross sempre morou na casa de hóspedes. Ele não sabia que o pai do Melock gosta de beber no quintal. Se eu não tivesse aparecido para salvá-lo, Ross com certeza teria apanhado do pai dele. E depois que o salvei, para mostrar sua gratidão, ele disse que de agora em diante, eu sou o irmão mais velho favorito dele. Ross e Julian ficaram sem palavras na hora. Não foi essa parte que combinamos. Não fica inventando falas pra você. Melock explodiu de raiva. Que absurdo. Só porque meu pai estava bêbado ontem e não se lembra. Vocês o acusam assim na cara dura, é isso? Se é uma acusação falsa ou não, é só investigar para saber. Verifiquem a grama do quintal e a sola dos sapatos dele. É só ver se tem cacos de concha ou não. Vendo Ross tão confiante, Melock de repente ficou inseguro. Será que fui eu mesmo que pisei nela? O conde ordenou que fossem investigar. Ross comemorou por dentro. Finalmente mordeu a isca. Acontece que ontem, Ross e Dan foram pro quintal dos fundos e, como esperado, viram Melock bêbado fazendo um escândalo. Eles espalharam os cacos da pulseira no chão. Melock, completamente bêbado, pisou em cima como previsto. Com a investigação do ocorrido, realmente encontraram no chão do quintal e, na sola do sapato dele, resquícios de conchas. Com os fragmentos, as provas e as testemunhas eram concretas. Melock não conseguiria se explicar, nem que tivesse 1000 bocas. Furioso, ele acusou Ross de ter armado para ele de propósito, mas Ross disse que ele tinha mania de perseguição. Na verdade, se o Loy não tivesse apontado, eu não queria mais tocar nesse assunto. Dessa vez, o feitiço virou contra o feiticeiro. É melhor não me provocar à toa. Vocês não são páreo para mim. O conde, assistindo a essa palhaçada, só sentia vergonha. Ele deixou Melock de castigo por uma semana para refletir. Melock não acreditava que seu pai realmente iria puni-lo por causa de uma pulseira. O conde o olhava com extrema decepção. Eu não estou te punindo por causa da pulseira, mas sim por essa sua atitude patética. Se isso acontecer de novo, você nunca mais vai beber. Com isso, Melock finalmente sossegou. Nesse momento, o conde chamou Ross de repente, pedindo para que fosse ao seu escritório na hora do almoço. Ontem à noite, chegaram notícias da casa do Duque de Dyfnriel. Você foi incluído na lista de pretendentes para o noivado deles.
A notícia repentina deixou Rossi em êxtase, ele finalmente poderia ver Zaicide, mas, inesperadamente, seu tio mais velho e cruel foi o primeiro a se opor, zombando que a casa do Duque de Dyfnriel já estava em declínio, uma aliança com eles não traria nenhum benefício para a família. Ao ouvir isso, o conde explodiu em fúria. Você acha que estou fazendo negócios por causa de supostos benefícios? Deixar minha neta de apenas 12 anos se noivar. O segundo tio, Filide, também tentou convencer o conde, se nos aliarmos aos Dyfnriel para fazer frente ao templo. Rossi ainda carrega o sangue do templo, envolvê-lo nisso talvez não seja apropriado. O conde deu um sorriso de escárnio. Por acaso Rossi também não carrega o meu sangue? O que eu detesto é o templo. E não esta criança inocente. Ninguém mais vai discriminar Rossi por causa de sua linhagem. Rossi ficou surpreso por um momento. Ele não esperava que seu avô o defendesse tanto. No entanto, e Mônica se intrometeu logo em seguida, dizendo que a Rossi ainda é muito nova, que age de forma imatura. Ficar noiva às pressas agora, anunciar a identidade dela publicamente, duvido que convença as pessoas. Mônica zombava com desprezo, só porque a Juliane mencionou de passagem antes de perder a memória, que queria investir na Moding, ela foi e jogou toda a sua fortuna nisso, perdendo 137 bilhões de bobeira, uma garotinha tola que não entende nada de investimentos. Como pode ficar noiva da família do Duque Dyfnriel? A diferença de status só vai fazer deles uma piada. Mônica continuava a menosprezar a Rossi sem parar, que os olhares de todos estavam no jornal que acabara de chegar. Vendo que ninguém a escutava, Mônica finalmente notou algo. A manchete estampava em letras grandes: fracasso na exploração da mina de Lon. Produção inferior a 1% do esperado. O preço da platina no mercado dispara. Os 137 bilhões que a Rossi investiu no passado, agora retornaram dezenas de vezes mais. Discutir as notícias do jornal sempre foi a tradição da família do Conde Not. Aproveitava para testar a visão e a sabedoria dos familiares. Até mesmo a Juliane reclamava em segredo com a Rossi. Todo café da manhã é tão tenso que mal consigo engolir. Mas, naquele momento, Julian olhava o jornal e ria de orelha a orelha. Eu sou mesmo um gênio. Consegui prever a alta das ações de cristal mágico muito antes. Ah, esse meu maldito talento chega a ser um fardo. Rose se sentia um pouco frustrada. Ela só mentiu para não levantar suspeitas. Disse que foi ideia do Julian investir nas ações de cristal mágico, mas não imaginava que ele levaria a sério. Julian não escondia nem um pouco sua arrogância. Ele se gabava loucamente, ignorando as caras feias de todos. Uma pessoa tão incrível como eu, é claro que vocês não são páreo para mim. Ué, por que estão todos calados? Agora há pouco não estavam dando ordens para minha garota. Vamos, falem alguma coisa. Julian, depois do café da manhã você fica... As palavras frias do conde finalmente calaram Julian, vendo esse seu jeito grosseiro. Preciso verificar pessoalmente o quanto da sua memória você realmente perdeu. Diante da bronca do conde, Julian murchou na hora, mas Rose, por outro lado, estava radiante de alegria. Ela finalmente tinha dinheiro. Finalmente, poderia ir salvar Zaicide. Ela entregou um plano financeiro para Shuba. Ele o instruiu a cuidar dos lucros obtidos com o investimento da pedra de platina. 150 bilhões seriam devolvidos para o Julian. Ele também pediu para Shuba entregar uma carta ao Lord Mota, pedindo que ele cuidasse adequadamente da outra parte dos bens. O dinheiro restante exigiria uma série de operações complexas. Havia muitas coisas para resolver. Conto com você, Shuba. Você é muito gentil. Eu estava preocupado por não ter nada para fazer ultimamente. Desde que o jovem mestre Julian perdeu a memória, eu fiquei com muito tempo livre. Agora estou pensando se peço demissão no próximo mês. Sabe, Rossi ficou pasmo ao ouvir. Você quer pedir demissão por causa do trabalho ser tranquilo demais. O homem realmente teve a ideia de se demitir. Uma vida tranquila e fácil não combina comigo. Apenas lutando arduamente em meio à correria é que me sinto feliz. Rossi ficou em choque. Que tipo de funcionário, sonhos é esse? Rossi tentou convencer Shuba a ficar, mas ele recusou firmemente.
Essa foi uma promessa que fiz ao Julian quando ele retornou à mansão do conde. Ele não tinha ninguém de confiança por perto, então ele me pediu para ser seu assessor. Até que ele estivesse maduro o suficiente, a gente volta a ser só amigos como antes. Rossi pareceu pensativa. E se ele recuperar a memória? E te convidar para trabalhar com ele de novo? Eu recuso. Chuba não se conteve e desabafou. Se ele recuperar a memória, com certeza vai me matar por eu ter selado os documentos de noivado. É por isso, senhorita Rossi. O fato de a senhorita ter me dado tanto trabalho me fez sentir uma alegria que há muito não sentia. Se precisar de qualquer outra coisa, é só me avisar. Vendo que Chuba já estava decidido, Rossi teve uma ideia. Depois que você se demitir, posso te indicar um novo emprego? Logo chegou a hora do almoço. Rossi obedeceu seu avô e foi para o escritório. Ela ficou sabendo por um dos servos que a conversa entre seu avô e Julian tinha durado desde a manhã até agora. Rossi sentiu um grande alívio. Parece que o avô e o neto se deram muito bem, mas quem diria, os dois estavam com uma expressão sombria. A tensão era palpável, claramente eles tiveram uma briga feia. O vovô não gosta do rebelde do Julian. Ao ver Rossi, o conde imediatamente abriu um sorriso carinhoso e a chamou para mais perto. Julian, para não ficar para trás, disse: a pirralha chegou. Você veio andando até aqui com essas suas perninhas curtas? Foi bem cansativo, né? Rossi ficou confuso com todo esse entusiasmo repentino. Vem, senta aqui do meu lado. Os dois deram um tapinha no assento ao lado deles ao mesmo tempo. Liulian foi mais rápido. O Rossi vai sentar do meu lado. Minha etiqueta à mesa ainda não é muito boa. O conde zombou. Esqueceu tão rápido as maneiras que acabou de aprender. Então por que você não come qualquer coisa sozinho? Nenhum dos dois queria dar o braço a torcer. A discussão deu dor de cabeça em Rossi. Foi nesse momento que o conde usou sua carta na manga. Rossi, sente-se ao meu lado. Eu trouxe um presente para você. Assim que ouviu que tinha um presente, Rossi foi na direção do conde na mesma hora. Desculpa, irmão, espero que você entenda que algumas coisas não se resolvem só na base da amizade. O conde pegou um colar de pérolas caríssimo. Os olhos de Rossi brilharam na hora. Um presente de verdade tem que ser de pérolas. O que são conchas perto disso? O conde era rico e ostentador, e aproveitou para dar uma lição em Rossi. Você deve ir atrás de coisas mais valiosas. Mas eu gostava muito daquela pulseira de conchas, pena que ela quebrou. O conde disse para ele não se importar, não era nada de muito valor mesmo. E eu também não tenho muito interesse. Então Rossi entendeu tudo. Eu estava planejando dar um presente de retribuição para o senhor. Uma pulseira que eu mesma fiz. Mas já que o senhor não tem interesse, não é mais necessário. Conde ficou sem palavras. Mas que criança! Como pode ser tão sem tato? O que é para ser dado tem que ser dado. Desculpe, vovô. No futuro vou me esforçar para entender o que o senhor quer dizer nas entrelinhas. Na mesa de jantar, o conde sugeriu que arranjassem professores de todas as matérias para Julian, para que ele recebesse uma educação básica, e o tranquilizou, dizendo para não ter pressa e fazer tudo com calma. O conde era muito compreensivo, afinal, era só um moleque que não sabia de nada, mas Julian, com um ar confiante, disse que não tinha a menor pressa. Afinal, eu não sei de nada por enquanto, mas só com meu talento já previa a explosão da essência mágica. Tenho certeza que serei ainda mais incrível no futuro. Rossi não aguentou, e levou a mão à testa. Esse meu irmão bobo. O conde também ficou claramente irritado com a arrogância de Julian. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Me diga, por que você selou os documentos de noivado? Se ficou maluco. Quando recuperar suas memórias, não vai acabar cortando fora a mão que usou o selo. Vendo a cena, Rossi se apressou para explicar que a culpa não era do irmão. Disse que ele mesmo o cobriu enquanto o irmão ainda dormia. Mas Julian continuava com uma expressão séria. Rossi só fez isso para ter o seu reconhecimento. Foi por isso que ele se noivou com a família do duque. O clima ficou tenso de novo, vendo que os dois iam brigar outra vez. Rossi os interrompeu na hora. Eu realmente quero me noivar com o duque Delfinriel. Eu já o escolhi. Quando eu for maior de idade, eu com certeza vou me casar com ele. Ao ouvir isso, os dois ficaram inquietos.
Por que se comprometer com alguém que você nunca viu? Os parentes tomaram toda a fortuna da família do Duque. Hoje eles nem são tão ricos quanto a nossa família. Moleque, mesmo que eu tenha perdido a memória, eu ainda sou um gênio. Se você quer um protetor, pode esperar por mim. Eu com certeza vou te proteger de tudo. Rossi não tinha como explicar, afinal, ele não podia contar a eles sobre sua vida antes de transmigrar, não é? Então só lhe restava uma desculpa. Eu vi a foto dele no jornal uma vez e o achei bonito demais. Por isso, ou eu caso com ele, ou não caso com ninguém. Eu tenho que tê-lo. O Conde e Julian ficaram em choque. Eles tentaram convencer Rossi a desistir dessa ideia, mas Rossi não quis nem saber. Ele ainda queria ir visitar Zacide na mansão do Duque da Fenriel. Na manhã seguinte, Rossi já estava arrumado e pronto para partir. Julian o perseguiu até a carruagem, insistindo que queria ir junto para ver qual era daquele moleque, mas Rossi o impediu, dizendo que ele tinha aula. Julian tentou de tudo para convencê-lo. Você não gosta de caras bonitos. Pode olhar para mim, seu irmão. Rossi deu um tapinha nele para consolá-lo. Depois de ler o livro que você e o vovô me deram, eu tive uma grande revelação e decidi tentar superar os perigos da mentalidade de que a aparência é tudo. Quero me tornar uma criança que valoriza o que há por dentro. Julian ficou sem palavras, ele só pôde observar Rossi subir na carruagem. Tchau, irmão. Estou indo atrás do meu bonitão. Julian correu mancando atrás da carruagem e gritou: Moleque, seja sensato, aquele cara com certeza só é bonito na foto. Já na carruagem em movimento, Rossi perguntou a Shurba que o acompanhava. Meu irmão aceitou seu pedido de demissão. Julian não só aceitou com prazer, como também ficou extremamente feliz. Podemos voltar a ser amigos como antes. O que o senhor me pediu está quase resolvido. Tudo está indo de acordo com o plano. Enquanto Rossi e Shurba conversavam, ao lado, Ethan segurava um caderno e fazia anotações. Ele foi encarregado por Julian para vigiar cada movimento de Rossi e registrar tudo para depois relatar. E Rossi simplesmente o deixou fazer isso. 9:01 da manhã. A operação foi descoberta, mas não fui repreendido. Então continua a registrar. Quando o grupo chegou à mansão do Duque da Fenriel, o mordomo já havia recebido a notícia e veio recebê-los. Ele pediu que Rossi esperasse do lado de fora, pois o chefe da família, o representante e os anciãos estavam em uma reunião decidindo a noiva de Zacide. Quanto ao próprio Zacide, ele não se sentia bem para vir recebê-los. A intenção era clara, queriam que Rossi desistisse, mas por causa do status de Rossi, não podiam simplesmente mandá-lo embora. Rossi se fez de inocente, como se não entendesse as entrelinhas. Sem escolha, o mordomo teve que convidá-los a entrar. Assim que chegaram à porta da sala de reuniões, ouviram vozes de mulheres discutindo lá dentro. Vocês realmente escolheram a Rossi. Note o que diabos vocês estão fazendo. Todas as outras são apenas um passatempo. Rossi, ignorando quem tentava impedi-la, ela simplesmente abriu a porta e entrou. Olá a todos, eu sou Rosinante. Não foi minha intenção escutar. Eu agora sou a noiva do jovem mestre Zaxi. Não é mesmo? Vendo a garota que entrou de repente, Elizabeth bateu na mesa de raiva. Quanto dinheiro o Conde Not deu a vocês para escolherem essa pirralha como noiva? Um sorriso surgiu no canto da boca de Rossi. Com certeza muito mais do que você ofereceu. Elizabeth tentou subornar os anciãos para que escolhessem a noiva que ela queria. Então Rossi ofereceu um preço 100 vezes maior. É claro que os anciãos obedeceram às ordens de Rossi. Agora que o preço da pedra dourada disparou, Rossi tem tanto dinheiro que nem consegue gastar. Elizabeth caminhou furiosamente em direção a Rossi, mas foi impedida por Shurba. Senhora, por que a senhora ainda está perdendo tempo aqui? Dê uma olhada nesta foto. Reconhece quem está nela. Elizabeth olhou mais de perto. Na foto um homem e uma mulher estavam abraçados de forma íntima, e aquele homem era justamente o marido dela. Elizabeth sentiu como se um raio a tivesse atingido. Ela tinha levado um chifre. Acontece que Shurba estava seguindo as instruções de Rossi e investigou tudo em segredo, o tempo todo. Finalmente, conseguiu um podre deles.
A senhora se mata de trabalhar para ganhar dinheiro aqui. Seu marido usou tudo para sair com outra. As palavras de Ross foram um golpe fatal. Elizabeth não conseguiu aceitar a realidade. Desolada, ela saiu cambaleando. Ethan anotou tudo em silêncio, 2h40 da tarde. Ross se livrou de uma mulher muito irritante. Ele não pôde deixar de pensar o jeito que a Ross usa subornos e casos extraconjugais para lidar com as pessoas. É idêntico ao da antiga Julian. Ross pediu para ver Zakid. O mordomo ainda tentou recusar. A partir de hoje eu sou a noiva do Zakid. Ouvi dizer que em situações de emergência recebe os mesmos direitos que a família direta. Vendo a determinação de Ross, o mordomo não teve outra escolha, a não ser trazê-los. Chegando no quarto de Zakid, Ethan, logo atrás, também estava muito curioso. Julian tinha dito que o jovem mestre só era bonito em fotos e que pessoalmente não era lá essas coisas. Será que era verdade? Mas bastou uma olhada. Ethan me escreveu rapidamente Julian no caderno. Sua esperança acabou. Quem foi que tirou uma foto tão feia dele? Esse cara é tão lindo que não consigo desviar o olhar.